Então, eu conversei com o médico, mastologista, minha ginecologista, né, após o resultado da ressonância e da biópsia negativa. A minha ginecologista, ela, como já está comigo há muito tempo, né, ela falou assim, Neuza, vamos repetir a mamografia e o ultrassom, né? Era final de 2019, ela falou, janeiro você faz, só pra gente testar, né? Dar uma conferida nisso daí. E vou pedir uma mamografia ampliada. Então, ela pediu os exames e eu repeti os exames, a mamografia e o ultrassom. E na mamografia ampliada apareceu o mesmo resultado da ressonância, que realmente eu estava com microcalcificações, eram multifocais na mama esquerda, já veio como BIRADS 4, ultrassom também já demonstrou que tinha alteração e já foi colocada observação de BIRADS 4, e também veio com a solicitação já de uma biópsia, chama mamotomia estereotáxica, que é aquela que você faz tirando um pedaço, né, da mama, pedaço maior para análise. E tudo isso, gente, era começo de 2020, né? Eu voltei na médica, já li aquilo, já fiquei desesperada, como todo ser humano. Voltei na minha médica, ela falou assim: olha, vamos levar para o mastologista, você leva para ele e vai ter que fazer mesmo essa biópsia. E daí eu resolvi procurar um outro mastologista, porque eu sou muito pela confiança. Deixou uma suspeita, já eu achei, ao meu ver, que ele deveria, quando viu o meu resultado negativo, ter solicitado já em seguida um outro exame para comprovação e não pedir para esperar. Então, a partir disso, eu resolvi procurar um outro médico e levei para ele a minha história, os exames. Ele falou assim: não, já vamos começar a fazer a biópsia. E ele pediu já na sequência, junto com a biópsia, um imunohistoquímico e falou para mim: vamos avaliar isso aí de perto. E foi o que eu fiz. Aí, como era início de pandemia, 2020, eu tive que correr para um laboratório em São Paulo para estar fazendo essa avaliação, porque as clínicas não estavam pegando mais pacientes, assim, a não ser que fosse muito grave, porque estava tudo muito reduzido, né? Como todos nós sabemos, que o início de 2020 não foi fácil para ninguém, né? Mas eu fui a São Paulo, eu consegui o laboratório para fazer a biópsia e o imunohistoquímico. E foi confirmado, através desses exames, que realmente eu estava com um carcinoma invasivo. Quando a gente recebe o resultado do exame, é um buraco negro, né? Porque você fala assim, por mais que você seja forte e resistente, você tenha muita fé, a gente passa por um momento muito triste. É um vazio muito grande, é uma angústia muito grande em relação ao futuro. E parece que a gente chegou ao fim. É como se desse um sininho e falasse assim: agora, de agora para frente, é nas mãos de Deus. Então eu passei por esse momento também, momento de luto interno, de angústia, de tristeza, de chorar muito. E eu dividi tudo isso com a minha filha, com meu marido, que estão comigo junto, meu irmão também, minha sobrinha, que estava aqui do meu lado. E aos poucos eu fui criando coragem, fui conversando com os meus amigos e familiares. Isso me fez muito bem, porque todos me deram um apoio fora do comum,
Eu não posso citar nem nomes aqui, que eu estaria sendo injusta, mas todos de alguma forma, em oração, através de oração, mensagem. Então isso foi me animando, o meu lado assim motivacional, que é muito importante. Porque quando você descobre que você tem um câncer, o que eu acabei de dizer, você entra em um buraco negro e para sair você precisa de muita fé, muito apoio, né? Muita persistência e coragem, que não é fácil, nem para quem está com câncer, é iniciante, nem para aquele que está intermediário ou avançado. Eu acredito que a situação ela seja difícil em todos os casos, né? Em todos os tipos de câncer também, porque é uma doença ainda muito temida, né? Por todos, devido ao tratamento em si. E voltando então aos exames, né? Que eu fiz, a biópsia imunohistoquímica, eu levei para o meu mastologista. E ele, uma pessoa muito tranquila, falou para mim assim: Neuza, fique tranquila, você está mesmo com carcinoma, é um carcinoma, ele está um pouquinho mais que o inicial, mas não é uma coisa que está intermediário, avançada, e mesmo que tivesse, a gente tem o tratamento. Então, você se acalme, eu vou explicar para você, porque eu já levei, assim, 10 mil perguntas para o médico, porque eu já tinha lido a biópsia, já tinha lido o imunohistoquímico, já tinha pesquisado em vários sites oficiais que falam sobre o câncer de mama, o que era cada item do meu exame. Então, o médico, ele teve, assim, um trabalho árduo comigo, porque a consulta foi longa. Mas ele me tranquilizou. Falou para mim: você vai ter que fazer o protocolo do câncer de mama, você vai ter que fazer na mama esquerda uma mastectomia radical. Isso ele já falou no primeiro momento. Porque o câncer que está em você, apesar de ser um pouquinho além do início, ele é multifocal, são vários pontos. Então, esse tipo de câncer, e por ser um pouco invasivo, né? Você tem que estar retirando o máximo possível para que não tenha um retorno depois, né? Então, é uma situação delicada, porque você fala assim: nossa, doutor, mas vou ter que tirar toda a mama? Vai. Você vai ter que tirar toda a mama, porque a gente precisa cortar, né, as raízes. E eu só vou falar para você da questão do braço, né, do esvaziamento do braço, na hora da cirurgia. Porque na hora da cirurgia a gente vai avaliar o linfonódulo, né, que chama sentinela. Se tiver com vários linfonódulos contaminados, também será feito o esvaziamento do braço. E ele me orientou em questão também da outra mama, nós conversamos, porque como eu tinha um antecedente, né, da minha mãe, eu falei, já perguntei: doutor, eu poderia fazer também a adenomastectomia da mama direita, porque eu não gostaria de passar por tudo novamente no futuro. E ele falou assim: vamos analisar tudo isso durante todo o processo do tratamento, até chegar à cirurgia, né? Para a gente ver como que a gente vai fazer esses procedimentos. E já me encaminhou para o oncologista, que é da equipe dele, para poder já começarem a solicitar, né, os exames de estadiamento que a gente faz. Todos os exames de estadiamento são aqueles que você tem que fazer antes de começar o tratamento, que é para o médico saber que tipo de tratamento você vai poder estar fazendo, né? É de acordo com a doença que você tem. Porque nesse processo todo eu descobri
que existem 5 tipos de câncer de mama, cada tipo de câncer de mama tem suas características, ou seja, cada ser humano é um ser humano. Então, o tratamento, apesar de ser um protocolo único, né, por nomes, diferenciados por nomes, assim, mas que é único, dentro de cada item desse protocolo, é uma preparação para aquele paciente, coisa que antigamente não tinha. Era feito, por exemplo, uma quimioterapia igual para todos. Hoje não. Hoje a quimioterapia é de acordo com o câncer que você tem e a característica desse câncer. Então, no caso da mama, são 5 tipos e, por exemplo, um tipo, que é o luminal B, no meu caso, né? É o câncer luminal B, mas esse câncer ele pode ter vários tipos de características diferentes de outras pessoas. Então, é a genética, o organismo, eu acredito que seja isso, né? Conversando com os médicos. E como eu não sou médica, eu sou professora, então eu também sou bastante leiga no assunto. E todas as informações que eu fui obtendo, né, durante esse processo todo, foi por curiosidade mesmo, porque eu abracei a causa para entender o que estava acontecendo comigo e também para entender o tratamento, né, e ficar um pouco mais tranquila. Então, eu fui para o meu oncologista e o oncologista, ele também falou as mesmas coisas do mastologista, né? E me explicou sobre os exames de estadiamento que eu teria que fazer. E eu perguntei para ele como seria esse tratamento, porque na verdade o tratamento é o oncologista que faz a programação, né? Então o protocolo é a quimioterapia, cirurgia, radioterapia, hormonioterapia. Então, aí ele vai, de acordo com cada situação, organizar. Aí ele falou para mim, Neuza, hoje, nesse exato momento, nós estamos, assim, com os hospitais bastante travados para qualquer cirurgia, né? E também não seria seguro colocar você lá no momento da Covid, porque às vezes pode ser prejudicada por outro lado, né? Então, vamos começar o seu tratamento, vamos fazer todos os exames de estadiamento e a gente vai começar o seu tratamento pela quimioterapia. Aí eu, como sou bastante questionadora, falei, doutor, quimioterapia? Não dá para começar pela radioterapia? Aí ele falou assim, Neuza, eu já vi que eu vou ter que dar uma segurada, hein? Eu estou dizendo que nós vamos pela quimioterapia. Daí eu falei, tá bom, doutor, tudo bem. Mas a quimioterapia, eu vou ficar sem cabelo? Vai. E esse meu oncologista, ele é maravilhoso, adoro ele. É um senhor já com uma experiência muito ampla. Mas, assim, eu fiquei questionando ele o tempo inteiro, porque eu queria que ele me desse uma saída, que eu não precisasse fazer quimioterapia. Só que não teve jeito. E aí ele falou para mim, você tá forte, graças a Deus, o organismo tá bom, vamos fazer os exames e a gente vai conversar sobre a quimio.